Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português pra Fora. Eu sou o Olavo. E eu sou a Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo jóia, Olavo. Vamos começar mais um bate-papo para poder ajudar os nossos amigos estrangeiros que estão estudando português e precisam de um bom material de qualidade para praticar listening, a escuta, não? Sim, sim. Se você é novo aqui, já sabe que aqui você vai escutar bastante português. Exatamente. E o tema da nossa conversa hoje são os feriados do ano aqui no Brasil. É uma característica cultural muito forte do brasileiro, sim, né, Letícia? Sim. No início do ano, todos nós já olhamos para o calendário e procuramos saber qual a data os feriados vão acontecer. Qual dia da semana. Para planejar uma viagem, um sim. passeio, né? E a gente hoje, no episódio de hoje, nós vamos apresentar para vocês quase todos os feriados do calendário de 2023 para vocês. Mas antes do calendário, algumas informações interessantes sobre os feriados aqui no Brasil. Mas antes da gente começar, dê aquela forcinha pra gente, deixando o seu like e também um comentário, né? Após assistir o vídeo, faça suas contribuições, fale como é os feriados no seu país, né? A gente vai gostar de saber. Bom, pessoal, a maioria dos feriados aqui no Brasil, eles têm uma característica religiosa, né? Católica especificamente, né? Devido à nossa colonização portuguesa. Então a gente vai falar para vocês aqui sobre muitos dos feriados e a maioria deles são de origem católica, mas nem todos, né, Letícia? Nós também temos alguns feriados que são de um caráter histórico, como, por exemplo, o Dia da Independência do Brasil e a Proclamação da República também, onde a gente deixou de ser colônia, passou a ser império e até mesmo república. Um dos feriados mais famosos aqui no Brasil é o Carnaval. Inclusive, o Livro dos Recordes considerou o maior carnaval do mundo, né? Por conta das milhares e milhares de pessoas que estão por aqui durante esse período. Bom, pessoal, nós temos uma comemoração exclusiva, não necessariamente é um feriado, mas é bem tradicional aqui no Brasil. É uma comemoração religiosa que acontece em setembro, se eu não me engano. Um ou 2 dias depois do meu aniversário. Que é a comemoração do dia de São Cosme e São Damião, onde as crianças saem pelas ruas e as famílias, as pessoas distribuem doces para as crianças. Sim, como se fosse o Halloween. Exatamente. E uma curiosidade também é que o Brasil tem 2 feriados no mesmo dia, que é o feriado de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, né? Nossa Senhora Aparecida é uma santa, então é um feriado católico, porém cai no mesmo dia do Dia das Crianças. Acredito que porque eu acho que ela é padroeira das crianças também, e aí acaba sendo celebrado no mesmo dia. Então são 2 feriados em um dia só. Nesse dia, né, as crianças costumam receber presentes, enfim. E a gente tem aqui no Brasil também, acho que em qualquer lugar do mundo também é assim, mas nós temos a palavra o feriadão, né? Ou feriado prolongado, que quando o feriado ele cai próximo do fim de semana, numa quinta-feira ou numa terça-feira, normalmente a maioria dos departamentos públicos ou até algumas empresas, instituições privadas, elas fazem aquela ponte, né? Eles emendam o feriado e o feriado que seria apenas um dia se torna um feriadão de 4 dias. Né? 4 dias livres aí para você poder passear. Bom, pessoal, então agora que vocês já sabem mais ou menos como funcionam os feriados no Brasil, a gente vai usar aqui a nossa colinha, né, Letícia? O nosso recurso para poder mostrar para vocês e falar para vocês quando serão e quais são os feriados no ano de 2023 aqui no Brasil. Sim. Qual foi o primeiro feriado, Letícia, que já aconteceu? Ano Novo. Sim, temos o Ano Novo, que é 1º de janeiro, feriado, né? A maioria das pessoas que trabalham em escola ou os estudantes já estão de férias, né? Mas é um feriado nacional, né? Bom, logo depois do Ano Novo temos o Carnaval, que normalmente acontece em fevereiro ou março, às vezes, né? E são 4 dias, né? Ou até mais, dependendo do estado, da região. Uma semana de festa e diversão e alegria, onde as pessoas dançam, cantam, enfim, né? Comemoram muito o Carnaval aqui no Brasil.
Depois do Carnaval, outra data que temos é o Dia Internacional da Mulher, que acontece no dia 8 de março. Sim, não é um feriado, é uma data comemorativa, tá? A gente tem aqui... A gente vai falar para vocês algumas datas comemorativas que não são feriados e, de fato, os feriados onde ninguém trabalha. Sim. E sim, agora o feriado depois do Dia da Mulher, né? Que é um dia internacional, né? Sim, não é só no Brasil. Sim. Depois do Dia da Mulher, nós temos a Sexta-feira Santa, que de certa forma segue o calendário após o Carnaval, depois de 40 dias. Não temos uma data certa ou dia exato, né? Porque cada ano acontece num dia diferente. Sim. Mas é sempre 40 dias depois da quarta-feira de cinzas, que é o último dia do Carnaval. Então nós temos, depois de 40 dias, a Sexta-feira Santa, que é uma sexta-feira, um feriado que ninguém trabalha. E vai ser 7 de abril. Esse ano, 7 de abril em 2023, né? Sim. Depois da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, aliás, nós temos a Páscoa. Né? Sim, a Páscoa que já cai num domingo, né? Sim, sempre é domingo. Sempre é domingo de Páscoa. E é um feriado, mas, de certa forma, poucas pessoas desfrutam, né? Somente feriado. as pessoas que trabalham no domingo talvez tenham folga, né? Sim. Bom, seguindo o ano, nós temos um feriado que é um feriado histórico aqui no Brasil, que é o feriado de Tiradentes. Tiradentes, que foi um brasileiro, a gente pode produzir um episódio para falar e contar a história dele, né? No estado de Minas Gerais, então ele foi um símbolo da resistência, enfim, a gente não vai entrar muito em detalhes, porque a gente precisa e quer contar para vocês a história da melhor forma possível, né? Mas é um feriado nacional que acontece... Temos a data certa, né, Letícia? Sim. 21 de abril. 21 de abril. 21 de abril, feriado no Brasil, Tiradentes. Isso aí. E seguindo os feriados, nós temos o Dia do Trabalhador, que é no dia 1º de maio, também uma data fixa. Sim, todo dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, ou Dia do Trabalho. Sim. Né? Depois temos o Corpus Christi, que vai acontecer no dia 8 de junho. Isso aí, um feriado religioso, né? Sim. Eu não sei explicar aqui qual é a origem né, do feriado, mas é um feriado católico, religioso. Depois desse dia, onde estamos? Uma data comemorativa. Ah, sim. Uma data comemorativa, 12 de junho, no Brasil. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Onde nós aqui no Brasil celebramos o Dia dos Namorados. Sim. Quem é casado também, né? Quem é noivo. Normalmente todo mundo que tem um parceiro, uma parceira, celebram e comemoram o amor, né? O amor no dia 12 de junho. Isso aí. Inclusive, eu acho que a gente tem episódios falando sobre o dia 12 de junho. Sim, temos um junho. episódio falando sobre o Dia dos Namorados, acho que só em áudio. Ah, sim. Então você pode escutar na plataforma do Spotify. Isso aí. Bom, depois do Dia dos Namorados, em junho, ainda em junho, temos uma festa bem tradicional, né? Uma data comemorativa, que é a festa junina. Sim. Né? A festa junina, que nós também já fizemos um episódio sobre a festa junina, que ela acontece em junho, tá, pessoal? Então, na verdade, não tem uma data... Acho que existe uma data, assim, do dia de São João. Sim. Existe uma data, sim, mas a gente não tem aqui no nosso roteiro. Até porque acaba acontecendo, a festa junina acaba acontecendo, né, ao longo do mês ali. Existe a data, não é um feriado. Não. Mas existe, durante todo o mês de junho, as festas juninas. Sim. Seguindo, Letícia, qual é? Uma outra data comemorativa que também não tem um dia fixo, que é o Dia dos Pais, que acontece sempre no 2º domingo de agosto. E no caso de 2023, vai cair no dia 13 de agosto. 13 de agosto. Uma curiosidade, Letícia, principalmente para os falantes do inglês, né? Nós temos pai e mãe em português, né? E em inglês, os pais é outro nome, outra palavra, né? Mas em português, não, nós usamos pais. Quando eu quero falar mãe e pai. Sim. Meus pais ainda estão vivos. Sim. Né? Mas nesse caso, Dia dos Pais não é o dia do pai e da mãe. Não. É somente do pai, tá, pessoal? De todos os pais. Pai É no o plural. plural, pais. Isso aí. Bom, seguindo, no dia 7 de setembro, é um feriado nacional, um feriado histórico, né? É o dia da independência do Brasil. É o dia que o Brasil se tornou independente de Portugal.
Sim. E aí vem a data comemorativa, que eu não lembrava e realmente aqui olhando, né, no dia 27 de setembro, dia de São Cosme e Damião. Sim, mencionamos já esse feriado, Sim. né? São Cosme e São Damião, dia 27 de setembro. Isso, na verdade uma data comemorativa. Data comemorativa, não é feriado. Bom, agora já em outubro, também já mencionamos, é um feriado católico, Nossa Senhora de Aparecida. Sim. 12 de outubro. Normalmente é um feriado e as pessoas têm essa celebração, essa comemoração católica e também o Dia das Crianças. Sim, exatamente. Seguindo, também uma data comemorativa, porém feriado nas escolas, que é o Dia do Professor. Nós somos professores, palmas. Sim. Dia 15 de outubro? 15 de outubro. 15 de outubro, Dia do Professor. É um feriado nas escolas, né? Sim. O comércio. As outras coisas funcionam normalmente. Normalmente. Menos a escola. Sim. Bom, ainda temos aqui alguns feriados. Uhum. Dia do Comércio é um feriado que não é um feriado para as escolas, é um feriado para as lojas. Então, temos o Dia do Comércio, dia 16 de outubro. Temos o Dia do Servidor Público também no dia 28 de outubro. Então, quem é professor e quem é servidor público tem 2 feriados. Exatamente. Dia 2 de novembro é o dia de finados, ou dia dos mortos também, né? Mas usamos mais a palavra finados, né? Isso. 2 de novembro. 2 de novembro. Feriado. E ainda em novembro, no dia que... Só uma curiosidade, existe também essa tradição, né? Que sempre chove neste feriado. Muitas pessoas gostam de usar esse feriado para viajar, para praia, porque já está calor aqui no Brasil. Mas sempre chove. Incrível... não vou dizer sempre, mas na grande maioria das vezes, ao longo dos anos, sempre chove no dia 2 de novembro. Sim. E ainda em novembro, no dia 15, nós temos o Dia da Proclamação da República. Dia da Proclamação da República, 15 de novembro. O Brasil deixou de ser império para ser, de fato, uma república, né? Sim. Bom, seguindo, temos aqui um feriado que não é no Brasil todo, somente em alguns estados, acho que somente no Rio de Janeiro, não sei se em outros estados também, que é o Dia da Consciência Negra, né? Dia 20 de novembro. Isso aí. E fechando os feriados do ano, nós temos o Natal, que acontece no dia 25 de dezembro. Além de todos esses feriados que nós falamos, que são feriados praticamente nacionais, né? Sim. Temos mais 2 feriados que acontecem no estado do Rio de Janeiro, onde nós vivemos, né? Que é o Dia de São Sebastião, que acontece dia 20 de janeiro, que na cidade do Rio de Janeiro é feriado. Sim. E no estado do Rio de Janeiro, o feriado de São Jorge, que é dia 23 de abril. Então, se você tem planos de visitar o Rio de Janeiro, você já sabe que essas datas são feriados aqui no Brasil, talvez um movimento um pouco maior nas praias, no turismo, né? E ao longo do ano também você já sabe quais são as datas comemorativas e quais são os feriados do ano aqui no Brasil. E aí, Letícia, preparada para os nossos passeios do ano? Preparadíssima! Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Gostaríamos de saber se você gostou desse conteúdo, desse episódio. Deixe o seu comentário. Você pode compartilhar também os principais feriados do ano no seu país, como acontece, se são os mesmos do que aqui, se são diferentes. Sim. Vai ser legal saber também. Obrigado, Letícia. De nada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.